Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Alergo Otto, retomando as atividades com um novo nome. Meu nome é Tuane Damasceno, eu sou otorrinolaringologista e estou aqui com a minha amiga Silvia. Olá pessoal, meu nome é Silvia, eu sou médica, pediatra e alergologista. Então, como a minha amiga Tuane falou, nós estamos retomando as gravações. Anteriormente, nosso nome do podcast era Otto Alerg. Hoje nós somos a Clínica Alergo Otto, podcast Alergo Otto e voltamos com tudo para vocês. E aí, no nosso primeiro episódio, antes da gente começar, a gente só queria explicar essa mudança, né, Silvia, do nome. Porque, como vocês sabem, tudo começou do podcast, mas a gente evoluiu, né, nesse sonho e hoje a gente tem uma clínica, a nossa clínica Alergo Otto, situada em Cajazeiras. E aí, quando a gente foi registrar o nome da clínica, já existia outra clínica com o mesmo nome. E a gente ficou muito chateada, a gente passou assim uma semana de luto, sem querer aceitar, né, essa mudança. Enterrou o nome. E aí adotamos e abraçamos esse novo nome, Alergo Otto, que já pegou, que todo mundo já sabe, já esqueceram Otto Alerg, ninguém fala mais em Otto Alerg. Então tá. Então, hoje iremos falar sobre o tema perguntas ao especialista. Então, abrimos caixinhas de perguntas no nosso Instagram pessoal e no Instagram da Alergo Otto, né? E vocês mandaram perguntas pra gente e agora nós vamos responder. E aí a gente selecionou, porque assim, vocês sabem que a gente não tem como responder todas as perguntas, a gente tinha também perguntas semelhantes, repetidas, e aí a gente selecionou algumas perguntas que a gente achou mais relevante para engrandecer aqui o nosso podcast. Tá, eu começo? Vai lá. Então vamos lá. Então vamos dar início aqui com a pergunta da nossa amiga Gilmara Guedes. Então essa é para a doutora Tuane. Meu filho tem 6 anos, desde 2 anos e 7 meses, ele sente dor de ouvido, com crise de otite média. Já fez aquele exame que acusou 80% de adenoide. Dizem que com a idade ela diminui. Isso é verdade? E qual a melhor idade para essa cirurgia? Conheço criança que fez e a doença voltou muito pior. Ela conseguiu resumir várias dúvidas, né, no caso do filho dela. Então, essa criança é uma criança que tem hipertrofia de adenoide, acima de 70%. A gente indica cirurgia, porque a partir desse valor é muito difícil a criança ter benefício apenas com tratamento medicamentoso. As medicações elas não vão regredir completamente essa adenoide, então acima de 70% a gente realmente indica cirurgia. Essa questão da regressão, ela pode acontecer, mas é na adolescência, e aí hoje em dia a gente vê que não compensa mais esperar essa regressão. Por quê? Porque às vezes não acontece, e quando acontece, mesmo ela acontecendo, ela deixa sequelas. Então, provavelmente essas otites, né, que o seu filho está tendo, está sendo relacionado com a adenoide, porque quando a adenoide aumenta, ela fecha a comunicação que a gente tem entre o nariz e o ouvido. E aí toda a secreção que está lá no ouvido, ela não consegue drenar. E essa criança acaba tendo infecção, acaba tendo otite. Então, hoje em dia, o que a gente recomenda é que a partir de 3 anos, é claro que pode ser operado antes, mas a idade ideal é a partir de 3 anos, porque diminuem os riscos de complicações da cirurgia e diminui até essa questão de voltar, porque isso também é um pouco mito, né? A maioria das crianças não volta, a não ser quando são crianças que são operadas muito cedo, abaixo de 3 anos, ou que são crianças muito alérgicas, porque aí constantemente essa adenoide fica sendo estimulada por uma alergia que às vezes não é tratada e acaba voltando. Então, não espere mais, né? Ele já está com 6 anos, já era uma criança que já deveria ter sido operada, porque já teria ganhado um ZAI de benefício. Eu tenho 17 anos de pediatria e eu só vi um caso. Eu conto nos dedos os casos. Eu realmente só tenho um caso. Juro a você, eu sei quem é a menina, entendeu? Tem indicação de operar de novo e a mãe não opera de jeito nenhum. Aí eu paro o quê? Em que parte? Na parte dos 17 anos de pediatria. Adoro. Eu sou novinha, mas eu não sou velha. Eu posso dizer isso? Por isso que... Não fiz plástica no rosto não, mas eu vou fazer. Vamos lá para a próxima. Próxima pergunta. Agora vai. Vamos lá, e agora a gente vai responder a pergunta, a doutora Silvia vai responder a pergunta de Valentina Vera. Por que uma alergologista não indica imunoterapia para criança que tem rinite e asma há quase 2 anos?
só com tratamento medicamentoso, e aí quando para as medicações volta tudo de novo. Para a gente indicar imunoterapia para uma criança, a gente precisa ter realmente um diagnóstico bem fundamentado, né? Então, realmente, essa criança precisa ter rinite alérgica, ter asma alérgica, CIGE mediada, né? A gente precisa isolar o alérgeno real que está predispondo, né, às crises, porque a imunoterapia é alérgeno específica. Então, não adianta a gente sair atirando para todo lado, né? Então, assim, é um tratamento que necessita de muita responsabilidade e precisa de fundamentação. Então, eu só poderia avaliar melhor a situação avaliando a criança. Mas é basicamente isso, a gente precisa de um diagnóstico preciso, a criança precisa ser IgE mediada, né? Os exames precisam positivar ou no sangue, que são os IgEs séricos, ou no prick test, né, que é a pesquisa de IgE na pele, certo? Para poder a gente começar a imunoterapia e ter eficácia. Porque não adianta nada você indicar, o pai gastar com tudo isso, demora, e aí não ter resultado. Exatamente, e é um tratamento bem demorado, é um tratamento muito caro, mas é um tratamento espetacular, padrão ouro de tratamento em doença alérgica. Com certeza. Então, Tuane, a Jéssica Castro pergunta: tem exame para ver se a criança tem adenoide? Tem sim. A adenoide, como ela é uma estrutura que fica lá atrás do nariz, a gente não consegue ver a olho nu. A gente não consegue olhar para o nariz da criança e dizer se ela tem adenoide ou não. Os dois exames que a gente utiliza para diagnóstico de adenoide é o raio-x de cavo e a nasofibroscopia. Porém, os melhores exames, padrão ouro, é a nasofibroscopia, que é a endoscopia nasal, que é aquela câmerazinha que a gente coloca no nariz e aí consegue ver a olho vivo, digamos assim, a adenoide. O raio-x de cavo ele pode ser utilizado, né, quando não está disponível a nasofibroscopia, enfim, por algum motivo a criança não deixa de fazer, a gente pode utilizar, a gente consegue ver mais ou menos a adenoide à sombra. Mas o exame padrão ouro é a nasofibroscopia, que é a endoscopia nasal. Entendido. Vamos lá então para a pergunta de Joseane Souza. Meus filhos são alérgicos, qual sabão usar? Então, em geral, para crianças atópicas, né, para crianças alérgicas, para crianças que têm essa pele, né, essa tendência à sensibilidade maior, a gente orienta os sabões hipoalergênicos, sabões sem cheiro, tá certo? De preferência líquido, porque o líquido ele vai se dissolver, se desmanchar melhor na água e vai deixar menos resíduo nessa roupa, certo? Sugestões, eu gosto bastante de indicar o sabão de coco mesmo líquido, certo? O Ola Bebê, acho também muito interessante, e o Omo Puro Cuidado, certo? Que são os nomes líquido, de marca, né? Que são as marcas, né? É importante frisar também que a gente deve evitar amaciantes, certo? Na roupa da criança e não xiringar nada de cheiros para engomar. E sempre eu oriento 2 enxágues, porque aí tem menos risco de deixar resíduos e de causar irritação na pele da criança. Lucineide Martins pergunta: idoso sangrar pelo nariz 3 dias consecutivos é normal? Nunca é normal, né? Sangrar pelo nariz nunca é normal, independente da faixa etária, né? Precisa ser avaliado, precisa ser investigado. É claro que, graças a Deus, a maioria das vezes são sangramentos benignos, autolimitados, que não vão trazer nenhuma repercussão muito grave na vida das pessoas. Porém, os idosos, eles são a faixa etária que vão ter os sangramentos mais graves, né? Porque eles podem ser acometidos de tumores, eles podem ter sangramento de vasos mais calibrosos, que aí precisa fazer cirurgia para ligar, para cauterizar aquele vaso. E também são pacientes que têm mais comorbidade, então são pacientes hipertensos, que às vezes não controlam a pressão muito bem, ou que tomam algum tipo de medicação anticoagulante que facilita o sangramento. Então, Lucineide, né? Lucineide não é normal e esse paciente precisa de uma avaliação. Doutora, uma crise de rinite alérgica pode ser confundida com pneumonia? Realmente é muito difícil, né, essa confusão. São de partes diferentes, digamos assim, das vias aéreas, porque a rinite alérgica ela vai atingir a parte de via aérea superior, a pneumonia via aérea inferior. A pneumonia é bem mais grave, né? É uma infecção,
Então vai levar tosse, vai levar febre, cansaço, prostração, uma queda do estado geral. Já a rinite não, a rinite é mais a obstrução nasal, né? A coriza, o espirro. Dificilmente vai dar sintomas mais graves do que isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, espero que a gente possa contribuir, né, para a vida de vocês, dos filhos de vocês, e estou mais uma vez à disposição na nossa clínica Alergo Otto. Agora vocês sabem onde encontrar a gente. E siga-nos no Instagram, a Clínica Alergo Otto, meu perfil pessoal, Silvenara, Tuane Damasceno. E também nós temos um canal no YouTube, né, que nós fazemos essa postagem das edições do podcast Alergo Otto. E no Spotify, YouTube e Spotify, vocês podem encontrar o episódio completo. No nosso Instagram vocês vão ver apenas alguns cortes, né? Mas o episódio completo ele vai estar disponível nessas plataformas. E os nossos meios de comunicação estão disponíveis para dúvidas e para o contato. Vem com a gente? Fui!